Seja bem-vindo novamente. Se você já veio por aqui, já curtiu nossas novidades, temos vídeos abaixo aqui. Se você não foi bem-vindo ainda, não veio aqui ainda, é a sua primeira vez, então clica aqui abaixo no seu canto direito do vídeo e deixa o seu like, e no canto esquerdo aqui se inscreve no nosso canal, que você vai ficar por dentro das nossas novidades se você ativar o sininho, é claro. Como você leu aí na epígrafe do vídeo, eu quero estar falando sobre a doutrina do pecado, ou ramatiologia. Daniel, já ouvi esta palavra, e que palavra que deu um nó na minha cabeça, ramatiologia. Pois bem, não é bicho de sete cabeças como o nome parece. Ramatiologia é uma palavra de origem grega que divide-se em duas partes, hamartia e logia. Hamartia, pecado em grego, e logia, estudo. Tudo a palavra que envolve estudo, teologia, soteriologia, tudo que envolve logia envolve estudo, né? Então, enfim, ramatiologia é a doutrina do pecado, né? Então você vai entender isso aqui. Pois bem, Daniel, o que é o pecado? O pecado consiste numa ideia do hebraico ratá, que é errar o alvo a princípio, né? Essa é a ideia de pecado, errar o alvo, o padrão que Deus determinou. Pois bem, você vai entender que, na verdade, todos sabemos que o pecado originou de Lúcifer. O próprio Jesus disse isso, que quem peca é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Então, contra fatos não há argumentos. Satanás peca desde o princípio. Ele quem pecou a primeira vez. Tanto o pecado ratá, né, quanto o outro pecado que eu vou falar aqui é o pecado avon, que é a segunda classe de pecado nos 10 mandamentos. Talvez você não saiba, mas os 10 mandamentos dividem-se em duas partes. Primeira parte, os 5 primeiros mandamentos, não pecar contra Deus, e os 5 posteriores, não pecar contra o homem. Pecar contra Deus, ratá, pecar contra o homem, avon. Tem uma diferença aí. Pois bem, tanto o pecado avon quanto o pecado ratá originaram-se de Lúcifer, e ele levou o homem, por sua vez, a pecar. Então, Daniel, o pecado é errar o alvo. Então é isso que Lúcifer faz, e ele leva as pessoas a este caminho. Daniel, mas eu ouvi falar que eu tenho natureza pecaminosa. Particularmente, eu, pastor Daniel, discordo dessa ideia. Por quê? Porque, na verdade, Eclesiastes capítulo 11, verso 5, diz que é Deus quem forma os ossos no ventre da mulher grávida. Então, Deus não formaria alguém pecador. O texto bíblico de Gênesis 4:7 diz para Caim que o pecado está à porta, está batendo na porta. Não quer dizer que Caim é pecador de modo nenhum. Então você vai entender isso aqui. Mas Daniel, dizem que eu já nasci pecador, mas Gênesis capítulo 8, versículo 21, diz que Deus, após olhar toda aquela situação de dilúvio, ele disse que a maldade do homem era desde a sua meninice. Então os pecados vão ser gerados desde a sua meninice. Por quê? Porque se eu acredito em pecado quando nasço já pecador, então eu sou obrigado a acreditar na ideia do batismo quando a pessoa criança é recém-nascida. Então eu discordo dessa ideia. Biblicamente falando, a criança ou o bebê não tem pecado, ele nasce com uma influência a pecar. Por quê? Os judeus entendem que dentro do homem Deus criou dois instintos. O primeiro, Yetzer Atov, e o segundo, Yetzer Hará. Yetzer Atov, inclinação para o bem, ou inclinação para obedecer, e Yetzer Hará, inclinação para o mal. Deus colocou esses dois instintos dentro do homem. Quando o homem pecou, o homem ficou mais tendencioso a fazer Yetzer Hará. A visão judaica e talmúdica acerca disso, eles colocam como sendo o homem, como sendo o cavaleiro, e o pecado como sendo o cavalo. Então o ideal é que o cavaleiro controle o cavalo e não que o cavalo controle o cavaleiro, senão dá aquela desregularidade. Enfim, isso é pecado. Por quê? Há um ciclo do pecado. Ninguém simplesmente peca, não. Há um ciclo do pecado. Primeiro, você vê e ouve aquilo que Deus falou. Segundo, você olha com uma nova visão. Terceiro, você vai pensar, você vai premeditar. Quarto, você vai pecar ou vai fugir daquele pecado, como Deus falou com Caim. Quinto, você vai sofrer as consequências desse pecado e vai se arrepender, vai sofrer as consequências desse pecado, é claro. Sexto, você vai se arrepender ou permanecer no erro. Sétimo, Deus vai te perdoar se você se arrepender. Se não se arrepender, enfim, continua da mesma maneira. Então eu não acredito, Daniel, mas o salmista diz, em pecado eu fui gerado, a minha mãe me gerou em pecado.
e em pecado me concebeu a minha mãe. A minha mãe me concebeu em pecado. Ah, Daniel, mas todos pecaram, e porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todos foram destituídos não por nascerem pecadores, mas porque haviam pecado. Então o pecado não é embutido no homem. O homem não nasceu com isso. Ele nasce com uma tendência, com uma proporção maior a pecar, pelo mau exemplo de Adão. Mas eu não acredito, pastor Daniel, não acredito que o homem já nasça sendo pecador. Ele já nasce disposto a ter uma tendência maior para o pecado, mas se ele lutar, se ele resistir, se ele persistir, ele pode vencer esse pecado. Esta é a palavra que eu deixo para a sua vida. Esse é o estudo sobre reumatologia. Em breve nós vamos estar lançando novos estudos aqui. Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua casa e a sua família.